Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje temos connosco o Abel Pimenta. Abel, já te disse em off, digo-te agora novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite e é mesmo um prazer estar aqui a falar contigo. Muito obrigado, Rafael. Cumprimentar todos os possíveis espectadores da nossa conversa, que espero que seja produtiva. Agradecer também a ti, Rafael, pelo teu convite. Eu já assisti a algumas conversas que tiveste aqui anteriormente com outros colegas, por isso aproveito também para dar-te os parabéns pela página e pela iniciativa, que falar de treino de jogo é algo que faz falta e por isso parabenizar-te por esta iniciativa. Obrigado, Abel. Eu vou começar já com o Mr. Fernando Valente. Foste adjunto dele, certo? Exato. A minha primeira pergunta vai: até que ponto foste influenciado pelo 4-4-2? Foi bastante influenciado, eu não diria somente pelo 4-4-2, mas por outros conceitos que o Mr. Fernando Valente tem sobre o jogo que eu considero muito interessantes. Por exemplo, falar coisas mais práticas. Obviamente que o 4-4-2 é muito interessante, por exemplo, nós estamos na equipa B do Sevilha, jogamos grande parte do ano em 4-4-2 e isso, o 4-4-2 tem uma série de dinâmicas interessantes, depois, sobretudo pelo que te dão os dois pontas, em termos de fixar a linha defensiva, em termos da incerteza que criam à linha defensiva adversária, porque muitas linhas defensivas estão habituadas a jogar com um ponta, os centrais estão habituados a jogar com um ponta, e é um ponto de partida que te permite jogar com uma série de coisas que fundamentalmente, por exemplo, com aqueles dois pontas, que para mim é algo muito interessante em termos de apoios frontais, que é o aparecimento dos extremos por dentro e depois a possibilidade de jogar com situações de apoio e profundidade, muitas vezes do ponto a vir em apoio e o espaço que isso provoca na linha defensiva, porque pode provocar o arrastamento de um central e depois o extremo, se calhar pode aparecer na profundidade e aproveitar espaço nas costas, ou muitas vezes com o Mr. Fernando Valente utilizámos muitas situações de ser o homem que se calhar o médio centro encontrava o ponta, o apoio frontal do ponta e o ponta deixava de cara com o extremo que vinha dentro e o extremo já ia de frente a atacar a linha defensiva adversária. Pronto, é realmente um sistema que também do ponto de vista defensivo, sobretudo equipas que defendem de uma forma mais zonal, é interessante. Pela ocupação, pela questão das duas linhas de 4, que te permite uma ocupação mais racional e é um sistema que te permite com certa facilidade dar referências aos jogadores em termos de defender o espaço e nesse sentido foi interessante. Depois, por exemplo, mais a nível de conceitos, de coisa, outro tipo de coisas que aprendi, por exemplo, o Mr. Fernando Valente, a questão dos laterais. Ele era uma pessoa que na construção do jogo utilizava muitos laterais e utilizava muitas situações de vir de fora para dentro em condução e isso até hoje é algo que eu proponho, é algo que eu desenvolvo, tento desenvolver nas nossas equipas, porque acho que é um recurso muito interessante, difícil de controlar e que muitas vezes nas equipas onde os centrais não são propriamente aqueles jogadores que são mais fortes em termos de construção, em termos de fazer progredir a equipa, muitas vezes os laterais até numa construção a 4 jogando mais baixo ou até numa construção a 3 metendo um lateral numa linha 3 com os outros dois centrais podem dar recursos interessantes e esse duvido fora para dentro é uma situação muito difícil de controlar porque tu se reparares, Rafael, a maior parte das equipas
a nível defensivo e em termos de indicadores de pressão, muitas vezes estão fechadas, orientam-te para fora e a partir daí, digamos que intensificam a pressão. E muitas vezes jogar com o lateral e o lateral, em vez de jogar por fora, como todos esperam, vir para dentro e trazer o jogo para dentro e depois, através desta condução interior, tu podes ligar, sei lá, com o médio centro do lado contrário e ele já leva o jogo para o lado contrário e acabou, e quebras a pressão da equipa que está a defender. Ou muitas vezes esse lateral, quando vem para dentro, até se calhar tem possibilidade de encontrar um passe vertical ou ponta. Ou seja, é muito interessante e são alguns mecanismos que eu aprendi do tempo a nível ofensivo que eu aprendi de estar com o Mr. Fernando Valente. Já agora, logo no início falaste aí dos dois avançados. Eu vou pressupor que tu jogando com dois avançados, a equipa adversária vai-se tentar adaptar àquilo que vais fazer. Ou seja, o que nós vemos hoje em dia muito, lá está, é a linha defensiva de 5 homens. Isso acontece com frequência? Como é que batalhas isso? É interessante que estar na nossa equipa B, as equipas nesse sentido, eu acho que nos menosprezaram um pouco este ano. Eu vou dar um exemplo. Nós fomos a equipa na segunda volta que teve maior... fomos a equipa que fez mais pontos na segunda volta da nossa liga e fomos a equipa que marcou mais golos. E eu acho que isso teve que ver muito com os dois avançados e com aquilo que eles nos deram a nível ofensivo. Muitas vezes esse ajuste produz-se não tanto a partir do terceiro central, mas mais através, se calhar, de um pivô que vem mais baixo e que está um pouco mais perto. Mas não reconheci esse ajuste a linhas 5, ou aconteceu em um par de situações, mas não foi algo que se deu de uma forma consistente e eu até pensava que se ia dar mais. Houve um determinado momento da época que comecei a desconfiar no sentido de, opá, nós neste momento estamos bem, os nossos dois avançados estão a dar-nos muito a nível ofensivo, não somente através de gols, mas pelo jogo que proporcionavam à equipa, e eu pensei que as equipas para contrapor, para anular esses pontos fortes que nós estávamos a evidenciar, que iam começar a utilizar mais linha de 5, mas isso não aconteceu. E, por exemplo, para que tu vejas muitas vezes o que é que dá os dois pontas, Rafa, por exemplo, nós éramos uma equipa que em certos momentos, enorme nossa organização defensiva e no tal 4-4-2, no processo defensivo, o que é que nós fazíamos? Muitas vezes nós defendíamos praticamente com 8 jogadores. As nossas duas linhas de 4 defendiam sozinhas, ou seja, esses 8, e os outros dois avançados praticamente que se desligavam, digamos, do momento defensivo a partir de uma zona em que a equipa já estivesse muito baixa a defender. Imagina um bloco baixo, os nossos dois avançados muitas vezes já não baixavam, ficavam numa zona, diria até sobre o meio campo, e o que é que isso provocava? Os nossos dois avançados eram muito fortes em termos de, sobretudo com espaço, situações de 1 contra 1, eram jogadores muito desequilibrantes, e nós jogávamos com isto, ok, nós defendemos os 8, mas nós sabemos o que é que temos ali e queremos, sabemos que se recuperarmos e eles tiverem os dois laterais envolvidos, ou deixam os nossos dois pontas, 2 contra 2 com os dois centrais deles, e no caso de deixarem um terceiro jogador, pode ser um pivô, mesmo com essa inferioridade numérica de 2 contra 3, nós sabemos que eles podem criar perigo. Estás a perceber? Então era ali um momento do jogo do gato e do rato, de saber, estes dois pontas dão-nos muitos no momento de transição ofensiva. Nós vamos sofrer um bocadinho mais no momento de orientação defensiva, mas nós também confiamos muito nas nossas duas linhas de 4, mas quando recuperarmos, vamos explorar os nossos dois avançados, ou seja, muitas vezes, se os dois laterais estivessem envolvidos, eles caíam para fora, para cair naquele espaço nas costas laterais, e esse movimento é muito difícil para os centrais, porque tudo que seja os centrais vir fora ou vir ao corredor lateral, como tu sabes, Rafael,
os centrais não estão confortáveis e aí eles com um contra um, com a capacidade de mudar de ritmo que eles tinham, realmente fizemos muito dano e como te dizia, fomos a equipa que marcou mais golos do nosso grupo. E a partir do momento em que deixas dois avançados na frente, também é um processo defensivo, porque vais obrigar a outra equipa, muito provavelmente, a deixar os três homens. É menos um homem a atacar. Exatamente, e repara, Rafael, a maior parte das equipas no início deixavam três homens em equilíbrio, um quarto perto, mas muitas vezes aquilo era um 2 contra 3 e nós ganhámos, porque tínhamos esses jogadores que tinham muito sucesso nos duelos ofensivos. A partir de um determinado momento, já vês os gajos a deixar um quarto, mesmo um pivô que não sai dali e um dos laterais que também não sai dali, percebes isso? E depois essas duas linhas de quatro que nós já tínhamos em organização defensiva, pronto, já não sofriam tanto porque eles não atacavam com tantos jogadores. Pronto, é interessante porque isto é como dizia anteriormente, é o jogo do gato e do rato. Tu tens neste momento 29, certo? 29 anos. 29 anos, fiz a semana passada. Tu sendo novo, não tendo uma grande experiência enquanto jogador, posso dizer isto, certo? Sim. A minha experiência como jogador é nula. De que forma é que os jogadores olham com desdém para aquilo que tu lhes dizes, uma vez que se calhar não tens a mesma visão que eles? É assim, a minha experiência como jogador é uma experiência sobretudo no futebol distrital e em clubes, digamos, mais daqui da minha zona, do norte. Tive uma passagem breve pelo Braga, pela formação do Braga, mas obviamente que eu desde cedo percebi que iria ter pouco sucesso como jogador e também desde cedo percebi que queria realmente ser treinador. Pronto, a partir daí, relativamente à pergunta que tu colocas, que é uma pergunta pertinente, porque é a nossa realidade e é um desafio, digamos que diria-te até que te surge a partir do momento, pronto, que tu entras para o futebol profissional e te encontras com jogadores com experiência, com jogadores que têm um passado importante no futebol. Sabes que eu acho que nem é só esses jogadores, os próprios jogadores de baixo De nível formação, podem perfeitamente claro. dizer: tu nunca jogaste de futebol, como é que estás-me a dizer isto? Claro, exatamente. É assim, eu felizmente nunca senti grandes problemas com isso. Primeiro, por exemplo, no contexto onde eu estou agora, apesar de eu não ter jogado futebol profissional, e eu estou no futebol profissional desde os meus 22 anos, então isso de certa forma, os jogadores quando conhecem o meu passado, e como já estive em clubes importantes, pronto, de certa forma que isso ajuda e suporta-me nos dias de hoje. Voltando mais, se calhar, aos meus inícios, que é aquilo que se calhar pode ter mais interesse relativamente à pergunta, eu, por exemplo, um conselho que eu se calhar aí poderia dar, eu evito, ou algo que eu evito, por exemplo, dar um feedback a esse tipo de jogadores. Eu evito dar um feedback ao jogador muitas vezes sobre o aspecto técnico, ou seja, mete assim o pé na bola ou mete o pé da bola desta forma, porque eu acho que isso eu acho que o jogador muitas vezes, esse tipo de feedback ele não o recebe bem. Se for um feedback, por exemplo, mais a nível de posicionamento, mais um feedback de questões táticas, eu acho que o jogador tem maior receptividade tem maior receptividade. Porque muitas vezes o feedback relativamente ao gesto técnico vai de encontro àquilo que tu estás a dizer. Tu estás-me a dizer isto, mas tu nunca o fizeste, ou tu não tens capacidade para fazê-lo. Percebes? Então, muitas vezes, uma estratégia que eu utilizo é tudo o que seja feedback mais de parte técnica. Se calhar, se eu tenho um colega da equipa técnica que foi jogador e que os pode ajudar mais nesse sentido, eu se calhar tento até que ele dê mais esse feedback. Tudo o que seja relativamente à parte mais tática, a nível de posicionamento,
tudo o que tiver relacionado com isso, se calhar aí eu já sinto mais à vontade e eles também recebem aquilo de outra forma. Mas pronto, é um desafio e eu acho que a forma de resolvê-lo, ultrapassá-lo, é muitas vezes com o conhecimento, com teres uma opinião fundamentada, mas segura, mas ao mesmo tempo de tu perceberes que com o jogador também podes aprender muito e que o jogador é um elemento muito importante de todo este processo e que o jogador muitas vezes te vai dar uma solução inesperada, mas melhor que aquela que tu tinhas. Acho que... Estás a ir ao encontro daquilo que eu te ia perguntar já a seguir. Pronto, é que afinal os jogadores são... Eu, por exemplo, mesmo no Aves e mais tarde, tive a sorte de encontrar alguns jogadores que já estavam se calhar na fase final da carreira deles e com os quais aprendi imenso. E que foram parte fundamental do meu processo também de crescimento como treinador. Eu vou dar um exemplo que eu acho que nunca contei a ninguém. Eu uma vez estava a falar com o Gabi Mercado, não sei se recorda do Gabi Mercado, que foi lateral e central do Sevilha e da seleção argentina. E estava a falar com ele sobre a situação que o Barça faz, que faz muito com o Jordi Alba, de chegar à linha de fundo e fazer aquele passo para trás para o Messi. E eu estava a falar com ele e ele pronto, de repente diz-me assim: ó Bel, e se defendermos isto assim? Estava a falar com ele, estávamos a ver cortes individuais de uma situação que o Barcelona criava, e não somente essa que estou a falar, mas outras situações. E ele diz assim: e se nós fazemos o seguinte? Ele muitas vezes, como o extremo esquerdo do Barcelona vinha para dentro, muitas vezes ele ia aqui encontrar o Jordi Alba, digamos, por fora. Era quase um lateral contra lateral, porque o Jordi Alba jogava por fundo, não é? Muitas vezes ele, como lateral direito, ia encontrar o Jordi Alba quando há profundidade pela esquerda. Ele dizia: vamos tentar fazer o seguinte, que é, quando defender a situação contra ele por fora de 1 contra 1, eu vou-lhe dar o centro. Ou seja, eu não lhe vou dar o passe dentro para ele encontrar o Messi na entrada da área. Eu vou orientá-lo para fora para dar-lhe o centro. E nós, com o nosso posicionamento de defender os centros laterais, geralmente com um jogador mais colocado na zona primeira posta, em teoria aí nós podemos ser mais ganhadores. Percebes? E a solução é muito inteligente da parte dele, percebes? Eu vou dar o centro, assim evito que ele busque o passo atrás ao Messi e vou-lhe dar uma coisa que é de teoria, que é o centro lateral, onde se calhar nós vamos ser mais fortes, porque até temos 2 centrais capazes no jogo aéreo. Pronto, é um exemplo das coisas interessantes que eles te podem dar e sem dúvida nenhuma são fundamentais. Eu ia pegar agora por aí, que era, na análise tu fazes o teu adversário, eu acho que já disseste isto inclusive numa entrevista, que é, o jogador pode realmente dar-te um feedback diferente daquilo que vê dentro de campo. Claro. Nós vimos, Sim. tu falaste muito numa coisa que eu achei muito interessante, que foi, nós, enquanto analistas, vamos ver o jogo a partir de um certo ângulo do campo. Vamos ver mais lá de cima, temos uma maior visão. O jogador dentro do campo não tem metade da visão que nós temos. Não tem aquele ângulo, não consegue ver o campo todo, só consegue ver um certo nível de espaço, não é? A não ser que esteja sempre a rodar o pescoço, que é o que nós pretendemos, mas é uma visão completamente diferente. Isso é factual, é a realidade. E pronto, relativamente àquilo que tu disseste, é verdade, muitas vezes, e os bons processos, ou normalmente nas boas equipas, há essa capacidade dos jogadores fazerem crescer a ideia de jogo da equipa. Muitas vezes nós estamos num exercício a trabalhar em entradas num determinado espaço. E as coisas, nós se calhar damos indicações para as coisas acontecerem de uma certa maneira ou com certos mecanismos, e se calhar vem o jogador e diz: "Então, mister, e se fazemos isto, e se fazemos aquilo?" E muitas vezes essas soluções são interessantes porque são alternativas que vêm da perspectiva deles, não é? Obviamente que é preciso
ter um certo cuidado por vezes neste processo também, porque isto não é tudo um mar de rosas, não é? Nós não podemos deixar isto tudo em aberto no sentido dos jogadores também, porque senão cada um deles dá uma solução e muitas vezes eles quase dão a solução que lhes convém mais a eles. O próprio Guardiola fala nisso nos tempos do Bayern Munique, que houve um jogo em que deu mais opção aos jogadores, fez de acordo com os jogadores e perdeu uma final importante, acho que foi na altura. É claro, é possível, tem que ser um processo onde nós somos equipa técnica, nós somos treinadores, nós damos um guião, mas os jogadores dentro deste guião podem interpretá-lo e o guião será tanto mais rico em função da capacidade que os jogadores tiverem de dar vida a esse guião e de interpretar aquilo que tu queres, percebes? Mas sem dúvida nenhuma, Rafael. Olha, estás com 29 anos, não é? Já passaste pela Europa, pela América, já fizeste funções de observador, analista, diretor de scouting, estou correto? Sim. Treinador. Agora eu pergunto, até onde é que o Abel pretende chegar? Não, é assim, o Abel pretende desfrutar do dia a dia, não pensar muito mais além, porque o futebol é também um mundo muito imprevisível, assim como a vida. Essas experiências todas que eu tive foram importantes, mas foram importantes também para que eu percebesse aquilo que realmente queria. E aquilo que eu quero é estar no treino, de momento como treinador adjunto, e é uma função na qual eu me sinto muito realizado e muito valorizado. Por exemplo, a questão do scouting, que foi uma experiência um pouco mais diferente para mim daquilo que eu estava habituado. Eu hoje olho para trás e percebo que foi importante no sentido, em que sentido? Muitas vezes o facto de trabalhar no scouting obriga-te a olhar para o jogador de uma forma muito do pormenor, muito do detalhe. Eu outro dia no Football Coach Week falava disso também, do olhar para o jogador a nível individual, de ver o jogador com lupa, perceber o que é que ele tem, o que é que ele não tem, as suas fortalezas, as suas debilidades. E esse ter de olhar para o jogador dessa maneira permitiu-me aprofundar a forma como eu olho para o jogo, e agora eu acho que esse lado individual me ajuda nas equipas onde eu estou, não só porque estou numa equipa que tem que potenciar jogadores para chegar à elite, mas também porque eu acho que esse lado individual, as características dos jogadores, é importante na construção da tua ideia, mas também no próprio desenvolvimento do jogo. Por isso pronto, todas essas experiências foram importantes, mas aquilo que eu quero ser realmente, pelo menos na curto e médio prazo, é estar no treino e desfrutar do treino. Okay. Vamos então às perguntas do público, até porque não temos muito tempo e ainda tens aqui umas 4. Vou começar por uma do Gonçalo de Oliveira Ferreira. Ok, temos bastante barulho aqui. Que é que o Abel mais aprendeu de cada experiência nos clubes por onde passou? Interessante a pergunta. Poderia dizer até clubes, e dentro dos clubes os treinadores. Pronto, eu diria do Mr. Fernando Valentim Alves, eu acho que já falámos. O professor José Guilherme no Futebol Clube do Porto foi uma pessoa muito importante para mim no meu desenvolvimento como treinador, sobretudo porque eu acho que a nível de metodologia de treino é um profissional de excelência, e eu acho que aprendi imenso com ele, sobretudo, mas não só, nesse ponto de vista do treino e da especificidade do treino e do exercício para aquilo que tu queres da tua equipa. Depois o Celta de Vigo com o Mr. Eduardo Berizzo, pronto, uma experiência super importante, pronto, obviamente de entrada no futebol espanhol, o Mr. Eduardo Berizzo tinha uma forma de defender diferente, com coisas parecidas com o que faz a Atlanta hoje, muito Bielsa, muito marcações individuais, a pressão alta. Nesse sentido aprendi coisas diferentes e conceitos defensivos diferentes àqueles que estava habituado em Portugal, que eram mais referências zonais.
mas que me permitiram crescer, sem dúvida. Depois, a questão individual também, é uma pessoa que valorizava muito o lado individual do jogador. Depois no Sevilha, pronto, a possibilidade de trabalhar com diferentes treinadores. O Mr. Bichos Motel italiano, pá, com um detalhe tático, com uma capacidade também de treinar em especificidade, de treinar para o jogo que ele quer, que eu achei muito interessante. Depois o Mr. Joaquim Caparrós, com a capacidade de liderança que ele tem. Depois os argentinos também, ainda, por exemplo, o Cerro Porteño, o Miguel Ángel Russo, que é o atual treinador do Boca Juniors, que foi um treinador que eu retiro muitas coisas, sobretudo do lado da liderança, do lado da gestão do grupo, da gestão dos grandes egos, do lado da organização, que se calhar é um lado menos conhecido do futebol profissional, que é a organização, digamos, toda essa logística que está por trás de uma equipa de futebol, a organização dos departamentos, a comunicação dos departamentos com o treinador principal, a comunicação com o departamento médico, a logística das viagens, há uma série de coisas super interessantes. E depois também uma coisa interessante que eu agora também estou a tentar perceber é do futebol alemão, que é outros treinadores alemães. Os gajos estão com um sucesso bárbaro, não é? E tenho tentado perceber algumas coisas que eles fazem. Se vocês forem ao YouTube, encontram até treinos completos, sobretudo encontrei do Bayern, do passado recente do Bayern, e é interessante ver a própria organização que eles têm em relação a coisas do processo de treino, mas coisas relacionadas, por exemplo, com o posicionamento dos adjuntos, com a organização que tem os diferentes elementos do staff durante o processo de treino. E são tudo coisas que são importantes controlar e pronto. Que não sei se ficou alguma coisa por dizer, seguramente que sim, mas diria que assim, um panorama geral, numa pintura geral, é mais ou menos. Sabes que eu nunca tinha pensado isto. nisso, nessa parte do posicionamento, principalmente dos vários adjuntos e tudo mais. Mas sim, nos últimos 3 anos tivemos 3 finais vencedoras de Champions com treinadores alemães. Não tenho erro. Klopp, Flick e agora o Tuchel. Também está aí. O Nagelsmann. Vai com a seta para cima, o gajo. Vai. E não parece que vai parar, não. Uma pergunta aqui do 11 versus 11. Quais os maiores talentos que lhe passaram pelas mãos até hoje? E o que é preciso para um grande talento se tornar um grande jogador? O que é preciso para um grande talento se tornar um grande jogador? Olha, posso falar de uma questão que se calhar aqui até menos falada, tem a ver, por exemplo, com a própria dimensão mental. Nós temos uma psicóloga na nossa equipa técnica no Sevilha e eu cada vez mais vejo que essa dimensão mental do jogador é importante. E agora, tinhas no Futebol Clube Porto? No Sub-17? Tínhamos, mas não de uma forma tão presente, digamos, de uma forma mais pontual. Esta pessoa pertencia à nossa equipa técnica. Ok. E eu vi que o trabalho dela foi muito importante, porque basta pensar no que tu eras com 18 a 19 anos, nos erros que fazias, nas fragilidades que tinhas. E muitas vezes as pessoas ajudam o jogador numa dimensão que é muitas vezes esquecida, no que eles se foquem na questão do que eles podem controlar, na questão das pessoas que o rodeiam. Há uma série de questões aí que muitas vezes fazem ruído e que impedem que o jogador se possa desenvolver da melhor maneira. Depois tem a ver com encontrar um contexto, porque esse jogador tem certas características que o diferenciam dos outros, mas essas características, se não forem potenciadas, ele torna-se como os outros, ou até se torna pior. Então, nesse sentido, é importante encontrar um contexto a nível de jogo e de treino, obviamente, que permita ao jogador potenciar aquilo que ele tem de bom e que não seja um processo, digamos, castrador de formatar, de
de que queremos as coisas assim, 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 e que o jogador não tenha liberdade para crescer, para fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu vi há pouco tempo uma série uma série que era a série Genius da National Geographic, que era há uma temporada que é sobre o Einstein e há outra sobre o Picasso, e acho que até a outra temporada. E já te vou. Isto para dizer o quê? O Picasso, muitas vezes, quando estava nos seus momentos de como é que se diz? Quando te vem a luz e tu vais fazer alguma coisa diferente. Inspiração? De inspiração. Ele fazia coisas que para a altura estavam erradas e que vinha se calhar o craque lá da arte, o crítico da arte, e dizia: não, as linhas têm que ser assim, isto não está bem feito, as formas estão mal feitas. E o Picasso, porque fazia as coisas à maneira dele, porque não estava condicionado pela sociedade, fazia coisas diferentes e que, a posteriori, todos consideramos que são geniais. E com os jogadores é o mesmo. Com os jogadores, nós, por exemplo, vou dar um exemplo até prático, Rafael. O jogador não pode vir a receber bola de costas. Às vezes dizemos, e eu até próprio já disse, tu não vens a receber a bola de costas. Isto, para alguns jogadores, está correto. O jogador tem que vir perfilado, tem que vir orientado de uma certa forma para já poder receber e ir para a frente. Mas há jogadores que são tão bons que vêm receber a bola de costas. Como vêm receber a bola de costas, muitas vezes atraem o adversário à pressão porque o vê receber de costas, mas o gajo, como é tão bom, vem receber a bola, mal que tu dizes, este gajo vai mal enquadrado, recebe a bola, dá-lhe assim com a parte do pé e sai assim, pum, e quando disseste, hostia, isto está mal ou está bem? Isto está mal ou está bem? Está bem se o gajo faz isto e tem êxito. Se o gajo faz isto e tem êxito, quem somos nós para dizer que está mal porque ele não vem perfilado? Percebes? E isto nós não podemos meter isto, não podemos enclausurar o jogador dentro de uns conceitos, um estereótipo, porque os grandes fazem coisas diferentes. É curioso falar nisso, que já tive aqui, a Santinha foi o Ivo, que me falou que já passou por treinadores que lhe disseram exatamente isso, que era: não vás, não corras, não faças isso, não sei o quê. E entretanto o gajo passa por 2 ou 3 e faz gol. É isso mesmo, boa, boa. Também Claro. dá, também dá. Se corre bem, está tudo bem. Se corre mal, já não pode ser. Mas concordo contigo. Acho que há jogadores realmente que, se tiverem uma certa liberdade, que vão errar, claramente, não é? Temos que estar sujeitos a isso, mas que em 2 momentos podem claramente fazer a diferença. E nós vemos isso sobretudo em posições mais avançadas, que é onde realmente podem fazer a diferença, não é? Abel, mais aqui umas perguntas. Diz-me, desculpa. Isto não te impede de, com um jogador mediano, de melhorá-lo e de dar o tal feedback ou de fazer as tais correções que eu te estava a dizer. Mas há jogadores que são tão bons que temos de vê-los de outra forma. São génios, são gajos que estão fora da caixa e nós não os podemos querer tornar como os outros. E agora, quem foram? Já agora, isso era a pergunta. Não te posso dizer, porque se calhar vou fazer publicidade que a jogadores da nossa equipa e não sei se tenho. Se Não digas posso a tua fazer, então, do Porto. mas Do Porto, à altura. não te quero fazer, Rafael, porque encontrei jogadores assim e, por exemplo, hoje no Sevilha temos jogadores assim. Temos jogadores que fazem coisas geniais, que são fora da caixa. O que tu dizes a este jogador tem que ser algo diferente ao que dizes ao outro, ao jogador que está mais na média, percebes? Porque esse jogador pode melhorá-lo, ao outro também, mas se calhar em outras dimensões, percebes? E tens de ter cuidado, não querer se tornar todos iguais. Isso aí é que está o problema. Há jogadores da equipa B que estão prontos para dar o salto para a equipa A de Sevilha? Sim. Não sei se ouviram, foi uma chamada, peço desculpa. Sim, é assim, como deves entender, obviamente que a equipa de Sevilha está num contexto de Champions, a lutar por coisas importantes e não é fácil esta transição, não é?
Mas eu estou seguro que mais cedo ou mais tarde esse passo se vai dar com vários jogadores que nós temos, porque são jogadores de talento e certamente encontrarão esse espaço para aparecer, não é? Abel, terceira pergunta. Terceira, que são várias. Após passagens em contextos diferentes, qual o maior desafio enfrentado? Depois tem outro que é: qual o papel de um treinador adjunto? E se o scouting ensinou a ver o futebol de uma forma diferente, que já disseste que sim, qual o seu maior objetivo de carreira e em que papel? Também já respondeste vagamente que não tens uma ideia propriamente definida. Então, a primeira pergunta era, podes-me recordar? Após passagens em contextos diferentes, qual o seu maior desafio enfrentado? Qual foi o maior desafio enfrentado? Eu diria-te que o desafio que mais... Todos os desafios foram difíceis e são eles que fazem crescer. O desafio que a mim acho que me mudou mais foi a minha primeira experiência no futebol profissional, que foi com o Mr. Fernando Valente, porque pronto, quando tu vens de um meio académico ou pronto, entras no futebol profissional, há ali sempre um choque, há ali sempre um choque para nós que não temos essa experiência, esse passado como jogador. Pronto, para mim foi importante para pronto, desligar-me de certos preconceitos, de perceber a exigência com que se fazem as coisas e a intensidade e a complexidade também que tem o próprio futebol profissional, que ali há muitas coisas à volta que influenciam, que não é somente as questões relacionadas com o jogo, com o treino, as questões técnicas, um pouco por aí. Depois a segunda pergunta era da questão do adjunto, correto? É assim, um adjunto hoje em dia quase tem que ser como um canivete suíço, não é? Tem que ter ali capacidade e muitos recursos, embora hoje em dia as equipas técnicas cada vez são mais amplas, não é? E depois já adjuntos têm diferentes especialidades, mas eu diria que para mim é importante um adjunto que é, pronto, no lado pessoal, ser uma pessoa que saiba trabalhar em equipa. Acho que é uma pessoa que deve ser fiel à pessoa que está a comandar as operações, digamos, ao treinador, e deve ser uma pessoa que, de certa forma, comparta também ou partilha essa visão que o treinador principal tem sobre o jogo, sobre o treino, que não sejam dois cromos repetidos, obviamente, mas que haja uma certa sintonia, mas também ao mesmo tempo que o adjunto não seja um yes man, ou seja uma pessoa que tenha a capacidade de, quando der para dizer que não, no momento correto e da forma correta, que saiba fundamentar essa opinião. Estás Depois, presente acho no que é uma modelo de pessoa... jogo, certo? Estás Sim, presente sim, no modelo de sim. jogo. Sim. Depois, acho que é uma pessoa que tem que ter conhecimento sobre metodologia de treino. Acho que é uma pessoa que tem que ter conhecimento sobre todas essas áreas subjacentes à metodologia de treino e ao treino. Pá. E depois, pronto, acho que é ter muitos recursos, mas ao mesmo tempo perceber que dentro de uma equipa técnica há pessoas com diferentes valências e que às vezes não, o problema não tem que ser eu a resolvê-lo, que há uma série de colegas que nos podem complementar e que nos devemos complementar para tornar uma equipa técnica mais forte. E depois isso também, esse lado de dar soluções, ou seja, de ser uma pessoa resolutiva, de ser uma pessoa que há um problema e já está à procura de soluções. Acho que esse lado é muito importante. Num dia a dia, quando do futebol acontecem muitas coisas, muitos problemas e é importante ser uma pessoa positiva, resolutiva e com essa capacidade de adaptação a resolver tudo aquilo com que nos vamos encontrando. Abel, última pergunta. Quais são as tuas principais influências e inspirações e se o modelo de jogo da equipa B é similar ao da equipa principal? Principais referências, inspirações, sobretudo as pessoas com quem trabalhei. Não tenho assim uma pessoa, digamos, uma pessoa, digamos, eu diria fundamentalmente as pessoas com que trabalhei são para mim as minhas referências, porque
e pouco tipo de sorte de trabalhar com pessoas com muita qualidade, não só os treinadores principais, mas também adjuntos que foi encontrando. Recordo no Porto o Mário Silva, até pessoas que hoje em dia não têm contacto com eles, mas que naquele momento foram importantes, lá foram que me fizeram crescer. Mas reforço isso. As minhas referências são as pessoas com que eu trabalhei. Obviamente que admiro muito certos treinadores, e tenho certos treinadores como referência, Paulo Fonseca, Vítor Pereira, obviamente com o Guardiola, agora, como te disse, os treinadores alemães tenho seguido bastante, mas pronto, não diria que há um em particular. Há uma série de treinadores que eu me identifico com coisas que eles fazem e tento ir captando e vendo coisas de cada um deles para depois eu, como profissional, crescer e fazer as coisas à minha maneira. O tal treinador como ladrão de ideias, não é? Exatamente. Depois, a outra pergunta. No nosso caso, não. No nosso caso, não há uma influência assim determinada. Há relativamente, pronto, há uma coisa. Pronto, Sevilha é uma equipa dominadora, é uma equipa que normalmente tem certos rasgos em termos de uma equipa forte, uma equipa que domina o jogo, uma equipa agressiva a nível defensivo e ofensivo. E nesse plano sim, mas no que é o plano do detalhe, do pormenor, dos sistemas, nesse caso não. São duas equipas diferentes, que não são independentes, mas não há digamos, este modelo de jogo e este modelo de jogo, não, isso não existe. Ok. Abel, vamos tentar fazer então aquela secção de uma coisa ou outra, sem muito barulho das obras, mas vamos tentar. Scouting ou analisar? São coisas que não são indissociáveis, são coisas que estão totalmente relacionadas, mas pronto, eu percebi a tua pergunta. Sistema com 2 ou 3 defesas centrais? Alguma equipa ganhou. Olha, temos este ano. Este ano o Chelsea jogou com linha 5 na final. Eu não vi a final com muita atenção, mas acho que porque nos últimos anos a maior parte das equipas top tinham quase todas linhas de 4. Eu diria de Liverpool, o Real Madrid. Olha, este ano tive uma exceção para contrariar a minha teoria. Mas pronto, linhas de 2 centrais, linhas de 4. Curiosamente, este ano tivemos o Inter, campeão em Itália, tivemos o Sporting, campeão em Portugal. Com linha 5, sim, com linha 5. Começam a aparecer. Não, é uma tendência, obviamente. Jogar com um ponta de lança ou 2 pontas de lança? Depende das características dos teus jogadores. Mas só podes escolher uma opção. É que é difícil para mim porque Isto é num cenário ideal, claro, claramente. eu percebo o que Como queres tu queres dizer. fazer, Eu diria dois vai dar avançados. PlayStation e tu Dois dizes, avançados. ei, meio campo a 2 ou a 3? Agora teria que ser a 2, neste caso. Não necessariamente, mas sim a 2. Periodização tática ou jogo de posição? É sim, mas são coisas que não percebes, Rafa, que não. Eu não as Não podes associar de uma da outra. Não posso ser uma ou outra, é assim, de jogo de posição. Mas é que qual é que tem mais influência naquilo que foi Eu identifico com a periodização tática. Pronto, ficamos com essa então. Aprender ou ensinar? Aprender. Começar por trabalhar o processo defensivo ou ofensivo? Agora parte mais jogadores. Vitinha ou Fábio Vieira? Essa não posso. Ok. Xabi ou Iniesta? Iago Aspas ou Ben Yedder? É muito. Não te vou responder porque se calhar posso vir a treinar algum deles e como já que treinei quer um, quer outro e são os dois, não, falar sério, são os dois
quando me perguntam quais são os melhores jogadores com que eu treinei, eu costumo dizer Iago, Ben Yedder e Banega, para tu veres. Por isso não te consigo responder porque são realmente dois jogadores determinantes e diria-te, tanto um como o outro tinham capacidade para ter estado, digamos, num nível superior, digamos, a nível de equipas. Eu acho que o... Força, Diz, desculpa. diz. Não, força. Não, ia dizer que tanto o Wissam como o Iago são dois jogadores que cada um à sua maneira. O Iago era era um jogador com mais peso na construção do jogo, digamos, da construção do que era o jogo ofensivo. Não é um jogo que somente definia, mas também assistia ou quase participava tipo, na elaboração da jogada, digamos. O Issam dentro da área era um jogador que eu acho que vi muitos pouco. A nível top de ver jogadores de elite jogar, para mim o Issam era um nível top. Agora, tu estás a treinar o Vitinho e a Fabieira? Eu, por acaso, não tinha conhecimento disso. Não. Ok. Abel, mesmo para terminar, e desculpa-te a pergunta, do Vitinho e de Fábio, Vocês pedem desculpa. qual é a tua visão do jogo? Que é o tipo de jogo que eu gosto como treinador? Qual é a tua visão do futebol? Isto é uma pergunta de forma o mais abstrata possível. Possível. Eu acho que o futebol é um fenómeno que tem obviamente uma repercussão muito grande na nossa sociedade, que eu diria que é quase uma religião e que devemos cuidá-lo porque é algo tão bonito, mas que por vezes é tão massacrado e tão pouco cuidado que às vezes pensamos que vai estar sempre ali, mas se calhar quando nos demos conta já não está. Então eu diria-te isso, é um dos fenómenos mais importantes da nossa sociedade, é a nossa religião, é aquilo que nos apaixona, mas que devemos cuidar. Abel, muito obrigado mesmo. Já sabes que te agradeço do fundo do coração por ter estado cá e pelos diversos motivos que já me mencionaste em off. E desculpa pelo barulho. Não, obrigado eu, Rafael. Acho que foi uma conversa interessante. O tempo passou rápido e isso é bom sinal. Espero que tenhas gostado e que as pessoas depois em casa também desfrutem da nossa conversa.